Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos no Planalto, né? Vamos dar uma olhada aqui nos aumentos de impostos. Nós temos 11 aumentos em 23, 8 em 24, 7 em 25 e um aqui em 26 já programado, né? Então a gente tem aqui, né, os aumentos de impostos aqui, né? PIS e COFINS sobre combustível, né? A reoneração parcial da gasolina e do etanol. Lembrando que Bolsonaro tinha tirado esses impostos dos combustíveis e estava repassando o dinheiro direto do governo para os estados para repor isso. Então, você contribuinte não precisava. O petróleo cru aumentou créditos tributários, né? Limites para compensação de créditos tributários, fundos de investimentos de offshores passaram a pagar 15% de imposto, coisa que não pagava antes, fundos exclusivos passaram a pagar 15%, que não pagava nada antes, IPI sobre armas e munições, é por isso que a Taurus, daí o pessoal fala assim, nossa, tu viu que a Taurus saiu do Brasil, a Taurus, a maior produtora de armas do Brasil, saiu do Brasil? É, por que será? Ah, foi por causa da taxa do Trump, a taxa do Trump foi uma das gotas, né, nesse balde que já estava prestes a virar, né, o IPI aqui que o Lula botou já era grande também, né, cara? Então tem limitação de JCP, CARF, base de cálculo do PIS e COFINS, carros elétricos, painéis solares, que é um golpe, eu já falei isso pra vocês. E aqui nós temos aqui mais impostos em 24, PIS, COFINS, imposto sobre benefícios fiscais, taxa das blusinhas, PIS e COFINs multinacionais, regulamentação, aço e ferro, remuneração da folha. Ih, rapaz, agora esse ano, vamos lá. O PERSE, o IOF sobre cartões, sobre câmbio, IOF sobre carta de crédito, sobre seguro de vida, IOF sobre FID, né, sei lá que porquê era, IOF sobre cooperativas de crédito e para ano que vem a gente tem aqui o imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e o imposto mínimo para quem ganha de mais de 50 mil reais, né? Lembrando que isso aqui, já fiz vídeo sobre isso no canal, é só uma bela de uma sinalização de virtude. Em 2, 3 anos já deveria de ser isento, mais de 10 mil reais por mês já deveria ser isento o imposto de renda, mas é só uma sinalização de virtude para as pessoas mais pobres e tudo mais, né? Então a gente tem aqui uma coisa bem interessante que eu peguei sobre a curva de Laffer, né? A curva de Laffer, ela é um fenômeno bem interessante que diz que se o Estado pegar e cobrar mais impostos, não necessariamente ele aumenta a arrecadação, né? Nesse caso aqui foi no governo do Ronald Reagan, né, se não me engano, onde ele tinha uma receita de 22 bilhões de dólares, né? E aqui era a quantidade de impostos, né? Então aqui a receita foi 22 bilhões de dólares, a receita passou a ser 49 bilhões de dólares quando ele diminuiu os impostos, né? Então os impostos foram reduzidos e o dinheiro subiu, né? A quantidade de arrecadação aumentou. Foi exatamente isso que foi feito no governo do Bolsonaro, né? O governo do Bolsonaro, que foi o melhor governo aí que o Brasil já teve, onde o Bolsonaro reduziu os impostos dentro do Brasil e magicamente aumentou a arrecadação, né? Então eu falo pra vocês isso com todas as palavras, Bolsonaro, ele não caiu porque ele fez algum tipo de corrupção, algum tipo de golpe, algum tipo de qualquer coisa que vocês falem. Bolsonaro, ele simplesmente caiu hoje e foi condenado, né, preso e tudo mais. Bolsonaro só caiu por causa disso, pessoal. Porque Bolsonaro reduziu, por mínimo que seja, o tamanho do Estado e aumentou a arrecadação. Notem que o Estado não quer aumentar a arrecadação. O Estado quer deixar as pessoas mais pobres, o que é diferente. Se aumentar a arrecadação fosse a meta do Estado hoje, ele reduziria os impostos, aumentaria a arrecadação, sobraria dinheiro para eles fazer as paradas todas. Mas o Estado quer pisar em cima do cidadão comum para que ele seja mais pobre, mais dependente do Estado e vote na esquerda cada vez mais. Bolsonaro foi expelido pelo sistema, Bolsonaro criou muitos inimigos no momento que ele reduziu os impostos e mostrou para a população, mostrou para as pessoas que um Estado menor, ele vai ser mais barato e vai começar a sobrar mais dinheiro no bolso da galera. Lula já falou esses dias que alguém que ganha 5, 6, 7, 8 mil reais já não vota mais no PT. Não vota mais no PT porque ele acaba descobrindo que um plano de saúde é muito mais interessante que o SUS, que uma escola privada é muito mais interessante que a escola pública e que segurança privada é muito mais interessante do que a segurança pública, né? Então, o Bolsonaro, pessoal, esqueçam narrativas, esqueçam tudo que vocês sabem sobre isso. O Bolsonaro, ele simplesmente caiu por causa disso. Reduziu o tamanho do Estado. Reduzir o tamanho do Estado é reduzir a força que o Estado tem. Você acha que quantas dezenas de milhares, a gente tem 12 milhões de funcionários públicos hoje dentro do Brasil, quantas milhares e milhares dessas pessoas que estavam querendo um carguinho a mais, ou botar os filhos, ou botar os primos, ou botar os amigos dentro dos carguinhos, quantas dessas pessoas se sentiram atacadas quando viram que Bolsonaro queria reduzir um pouco o tamanho do Estado? Ele comprou uma briga com milhões e milhões de pessoas dentro do Brasil, de cargos mais baixos, médios e altos, né? Então foi por isso que Bolsonaro caiu, simples assim, né? E a gente tem agora aqui Haddad falando, Haddad culpa Bolsonaro por aumento tributário do atual governo. Ele não cobrou impostos como deveria. Então, tipo, se Bolsonaro não cobrou impostos como deveria, mas mesmo assim aumentou a arrecadação, qual que é a lógica disso? Eu acho que o Haddad, ele é uma pessoa muito mal intencionada. Sinceramente, ele é uma pessoa assim, pra não falar, pra não beirar a criminalidade, eu acho que ele é um cara muito mal intencionado. Porque se Bolsonaro é o culpado pelo governo tá aumentando os tributos agora, mas como que Bolsonaro diminuiu os tributos e aumentou a arrecadação? E agora o governo do Haddad, o governo do Lula, estão aumentando os impostos e diminuindo a arrecadação. Como que isso acontece? Como que acontece isso? Então me desculpa, cara, se quando eles falam esse tipo de coisa aqui é só pra pegar otário, é só pra fazer uma sinalização pra esse bando de pobre desgraçado que tem dentro do Brasil, que não entende porra nenhuma, de bosta nenhuma dentro do nosso estado. Porque Bolsonaro, uma das coisas que Bolsonaro acertou, uma das poucas coisas que Bolsonaro acertou foi cobrar menos impostos.
E cobrando menos impostos, a arrecadação subiu. Por que que eles não tentam fazer isso? Por que que a gente não imita os Estados Unidos? Por 4 anos apenas. Porque isso faz com que as pessoas tenham dinheiro. Pessoas que têm dinheiro não votam na esquerda. O Haddad, o Lula e a quadrilha que está no poder hoje, eles simplesmente querem ver o povo esmagado e o povo miserável para que eles possam fazer algum tipo de sinalização de virtude, dar uma cesta básica, um vale gás, um ônibus de graça, uma coisa que pobre adora, essas coisas nojentas que pobre adora aí. E o pessoal vai ter que lutar pela sua sobrevivência, e a sobrevivência às vezes vai ser beijar aí a mão desses esquerdistas filhos da puta que estão no poder hoje.